Em um mundo onde a ciência e a natureza se interligam como nunca antes, surge uma nova era, marcada por descobertas que desafiam os limites do que consideramos possíveis. A biotecnologia, uma disciplina que combina biologia e tecnologia, aparece como uma esperança e um desafio ao mesmo tempo. Nela, encontramos o conceito de cultivo celular, que se torna um reflexo de nossas aspirações e incertezas. A vida, em sua complexidade, sempre nos submeteu a investigar suas origens e aperfeiçoar suas condições. A busca pela cura, pela preservação das espécies e pela sustentabilidade dos recursos naturais se intensifica, fazendo ecoar a necessidade de um entendimento profundo e respeitoso da vida. O celular, por exemplo, permite a evolução de terapias regenerativas, trazendo esperanças concretas a pacientes que antes não tinham alternativas viáveis. Cada célula cultivada carrega consigo a promessa de um futuro mais saudável e iluminado. No entanto, à medida que as descobertas nascem, também surgem dilemas éticos profundos. O embrião manipulado que pode dar origem a uma cura, mas que também levanta a questão de até onde devemos ir em nossa busca por controle sobre a biologia. A linha entre criador e criatura começa a se desfocar e isso provoca um misto de inquietação e motivação na sociedade. O que significa ser humano em uma era onde a própria essência da vida pode ser moldada nas mãos das pessoas que buscam ajudar? À medida que exploramos a biotecnologia, encontramos um mundo sobrenatural de criaturas microscópicas que nos falam em linguagens que ainda estamos aprendendo a decifrar. Existe um respeito profundo pela capacidade da natureza de se adaptar e evoluir, e muitas vezes nos perguntamos: estamos prontos para lidar com o que podemos criar ou modificar? Pessoas comuns, com suas esperanças e medos, começam a se tornar parte desta narrativa científica grandiosa, refletindo suas vidas e dificuldades na busca por avanços que parecem distantes. Os agricultores transformam suas práticas, utilizando vegetais geneticamente modificados para aumentar a produção e resistir indiretamente, enquanto enfrentam a resistência de uma população consciente dos perigos potenciais. A guerra entre a inovação e a tradição está em alta, cada lado lutando para fazer ouvir sua voz. Em meio a isso, a biotecnologia surge não apenas como uma forma de estimular a produção alimentar, mas também como um campo de debate sobre saúde pública e sustentabilidade ambiental. Chegamos ao ponto crucial onde a biotecnologia toca na vida cotidiana das pessoas. Ao entrar em uma farmácia, muitos não se dão conta de que os medicamentos que tomam podem ser frutos de anos de pesquisa na biotecnologia, enquanto ao mesmo tempo, a insegurança em relação ao que é sintético e natural paira no ar. A bifurcação entre a ciência e a natureza torna-se uma interseção imperdível, onde todos nós encontramos um pedaço de nós mesmos. A pesquisa em biotecnologia não apenas ilumina os caminhos da medicina, mas também traz à tona questões sobre o meio ambiente e a conservação. As técnicas de DNA barcoding, por exemplo, oferecem uma nova forma de rastrear a biodiversidade, ajudando-nos a compreender as complexas teias de vida que sustentam nosso planeta. Cada árvore, cada inseto e até mesmo cada coração cardíaco do ser humano se entrelaçam em um mosaico de vida que devemos cuidar. A biotecnologia nos ensina que, para avançarmos, precisamos reverenciar o que já existe. Não podemos ignorar a realidade de que essa jornada não é linear e repleta de triunfos. Há desafios, falhas e retrocessos. A luta contra doenças como o câncer continua em andamento, e cada passo em frente traz consigo o peso da responsabilidade. À medida que testamos novas terapias e medicamentos, as histórias de vida se entrelaçam, tecendo uma narrativa de perseverança, luta e esperança. O impacto emocional é profundo. Estamos lidando não só com dados estatísticos, mas com vidas reais. Por trás dos laboratórios e das inovações, existem pessoas reais, cientistas dedicados, pacientes esperançosos e famílias lutando para encontrar respostas. Cada um deles tem uma história para contar, uma história que conecta a ciência às emoções humanas. As vidas impactadas pela biotecnologia nos ensinam que, de fato, não estamos apenas moldando o futuro, mas também compreendendo o que significa ser humano no pleno sentido da palavra. Conforme navegamos através deste mar de inovações, chegamos a um ponto de reflexão sobre o futuro e nosso papel nele. Como será o mundo quando as barreiras entre o natural e o artificial se tornarem ainda mais tênues?
Cada avanço na biotecnologia promove um tatear nas inovações leviatanas de compreensão e acessíveis. Surge um novo tipo de inclusão, onde as diferenças são respeitadas em vez de temidas, e as escolhas são guiadas pela esperança em vez do medo. Ainda assim, há um corpo de preocupações que precisa ser abordado. A acessibilidade às inovações biotecnológicas é um ponto de conflito. Quem terá acesso a essas promessas? A desigualdade ainda é uma barreira que nossa sociedade precisa vencer para garantir que todos tenham uma chance equitativa de participar desse novo mundo que está sendo desenhado. Precisamos garantir que a ciência e os avanços técnicos caminhem de mãos dadas com a ética e a equidade. Olhando para o horizonte, a biotecnologia se apresenta não apenas como um campo de estudo, mas como um chamado à ação. Um apelo para que possamos nos unir enquanto coletividade e enfrentar, juntos, os desafios do futuro. Devemos utilizar todas as ferramentas em nosso arsenal para cultivar um mundo onde a inovação é acompanhada pela compaixão e onde cada célula cultivada em um laboratório representa não apenas a cura, mas também a interconexão de todas as formas de vida. Para cada desafio apresentado pela biotecnologia, encontramos um globo de esperança abalado por nossas mãos. Isso é a essência do que criamos, um futuro repleto de possibilidades, mas também de responsabilidades que devemos carregar juntos. Na última análise, a biotecnologia é mais do que apenas ciência. É um reflexo de nossas crenças, nossos valores e nosso desejo de fazer do mundo um lugar melhor. Ela abre portas para pensar em como vivemos em harmonia com a Terra, respeitando a biodiversidade e buscando maneiras de curar, nutrir e sustentar a vida, a partir do que já existe dentro de nós e ao nosso redor. A busca pela cura é uma jornada que nos leva a revisitar nossas relações e o impacto que temos uns sobre os outros e sobre o planeta que chamamos de lar. Se um dia olharmos para trás, podemos ver que a era da biotecnologia não foi apenas uma era de inovações, mas também uma era de reconexão, onde aprender a escutar a vida e a responder a formas que celebram tanto as nossas diferenças quanto as semelhanças. Onde cada avanço científico é uma nota na sinfonia da vida, clamando por harmonia e coesão, onde todos nós somos parte de uma narrativa maior. Esse é o nosso legado. A jornada acabou de começar. Em um mundo onde cada descoberta científica traz consigo uma nova esperança, surge uma biotecnologia avançada que promete mudar o rumo da existência humana. A maneira como percebemos a vida, a saúde e até mesmo a morte começa a ser revolucionada, e com ela, um profundo sentimento de ansiedade e incerteza se instala no coração da humanidade. Neste novo cenário, há um grupo de cientistas dedicados que, em um laboratório silencioso, trabalham incansavelmente em uma fórmula que poderá erradicar doenças geneticamente. Em momentos de solidão, cercados por frascos e tubos de ensaio, eles refletem sobre suas próprias vidas e os porquês de suas escolhas. A cada teste, a cada falha, a esperança se transforma lentamente em uma necessidade visceral, como se a própria vida dependesse de seu sucesso. Um dos líderes deste projeto, Dr. Lucas, sente a pressão acumulando-se em seus ombros. Seu sonho de salvar vidas é constantemente abalado pelas lembranças de sua irmã, que perdeu a batalha contra uma doença rara. Essa dor pessoal o impulsa a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Ele se pergunta se esta biotecnologia avançada poderá finalmente trazer paz para aqueles que, como ele, sofreram perda. Em noites insones, a luz do computador ilumina seu rosto cansado, enquanto ele escreve relatos emocionantes sobre os pacientes que ele anseia ajudar. Com o passar do tempo, outro membro da equipe entra em foco. Uma doutora. Sofia é uma jovem geneticista que também carrega cicatrizes emocionais próprias. A luta contra o câncer de sua mãe levou uma jornada científica, onde ela busca não apenas a cura, mas o entendimento da própria vida. As longas horas de pesquisa são frequentemente acompanhadas por lágrimas silenciosas, mas sua determinação mantém-se firme. Ela imagina um futuro onde as doenças não são mais uma sentença de morte, mas sim desafios superáveis. A relação entre Lucas e Sofia se fortalece à medida que compartilham suas histórias de vida, abrindo-se um para o outro em um ambiente repleto de tensão e esperanças. O respeito crescente se transforma em algo mais profundo, uma conexão emocional que transcende o espaço da ciência. A luta pela cura se torna não apenas uma missão, mas também um testemunho do amor e da amizade. A equipe, agora unida em um objetivo comum,
testemunha avanços incríveis em suas pesquisas. No entanto, a biotecnologia avançada não é isenta de desafios éticos. O que acontece quando a linha entre o natural e o artificial começa a se desfocar? Os dilemas morais começam a assombrar a todos. A natureza humana está colocada à prova, e as discussões intensas começam a surgir. Os debates se tornam feudos de emoção, onde cada um defende sua perspectiva com fervor e paixão. No meio de tudo isso, a consciência do povo se eleva. As redes sociais fervilham com debates sobre o certo e o errado. As pessoas se questionam sobre o que significa ser humano em uma era onde a ciência pode criar e alterar a vida. Surge um movimento que pede transparência e compaixão na ciência, questionando não apenas os métodos, mas também os fins. Essa pressão externa atinge os cientistas, que agora se veem não apenas como pesquisadores, mas como figuras públicas. Eles são confrontados não apenas pela sua missão científica, mas também pela responsabilidade social que ela implica. À medida que a pesquisa avança, um novo dia chega com a promessa de um grande anúncio: os resultados que mudam a face da medicina. A equipe se reúne em esperança, com o coração na garganta. O sucesso ou o fracasso não afetaram apenas suas carreiras, mas o futuro de tantas vidas. Dr. Lucas observa os rostos cansados ao seu redor. Ela sente a intensidade do momento e percebe que, independentemente do resultado, eles já mudaram as vidas uns dos outros para sempre. Com o resultado finalmente revelado, um avanço significativo na luta contra a doença que devastou tantas vidas, a alegria explodiu no laboratório. Eles abraçam um ao outro, lágrimas de felicidade misturadas com um sentimento de rompimento. Mas, ao mesmo tempo, uma nuvem de preocupação começa a emparelhar sobre as cabeças. O sucesso traz consigo uma responsabilidade pesada. As questões éticas continuam a se intensificar e o dilema torna-se mais profundo. A perspectiva de realizar testes em humanos leva uma equipe a questionar se está pronta para dar tal passo. As discussões fervem. A amizade de Lucas e Sofia é testada. Ele deseja seguir de frente, enquanto ela está hesitante. Essa divisão resulta inesperadamente em noites de discussão acaloradas, onde o que está em jogo não é apenas a ciência, mas suas próprias almas. Um dia, após um debate particularmente intenso, Sofia sai do laboratório e vai até um parque próximo, buscando claro. As árvores ao seu redor sussurram histórias antigas, e ela reflete sobre o que realmente importa. Ela imagina o sorriso de sua mãe, pensando se as vidas que eles poderiam mudar valem o risco que estão prestes a correr. Enquanto isso, Lucas fica sozinho no laboratório, cercado por documentos e gráficos. Ele também é consumido pela dúvida. O desejo de salvar vidas é confrontado com a possibilidade de causar mais dor. Ele se pergunta se, por trás da ciência, ainda há espaço para a humanidade. Entre experimentações e descobertas, a faceta mais vulnerável da vida humana continua a florescer. No final, a decisão de tomar não é apenas sobre a pesquisa, mas sobre o que significa viver em um mundo onde a biotecnologia avançada transforma a essência própria da existência humana. Com a pressão crescente, as vozes de seus colegas se fazem ouvir e a equipe se une novamente para discutir o caminho a seguir. Cada um deles quer mudar o mundo, mas todos são guiados por motivações diferentes. Esse é o momento onde a ciência e o coração se entrelaçam. Após horas de intenso debate, a equipe decide que, independentemente do resultado, eles irão conduzir uma pesquisa com total respeito à vida. A missão agora é não apenas criar, mas também proteger e cuidar. É um compromisso com a ética e a moralidade que guiará suas descobertas. Com esse novo direcionamento, eles se sentem revitalizados. É como se uma nova luz brilhasse em suas mentes e corações, infundindo-lhes um renovado senso de propósito. E, com essa nova determinação, eles começam um trabalho novamente, conscientes de que uma biotecnologia avançada pode trazer tanta esperança quanto a incertezas, e que o que realmente importa é a intenção por trás desse conhecimento. Nos últimos meses, a equipe realizou os primeiros testes em humanos, escolhendo voluntários entre aqueles que já enfrentaram uma tragédia de perder um ente querido para doenças incuráveis. É um momento carregado de emoção. Aqueles que estão prestes a participar desse teste são ao mesmo tempo esperançosos e aterrorizados.
Eles veem em cada um dos cientistas não apenas profissionais, mas também embaixadores de suas próprias histórias de vida. A primeira sessão é marcada por nervosismo e expectativa. Dentro da sala, as máquinas apitam suavemente e a tensão se torna palpável. Todos respiramos profundamente, prontos para um passo que pode definir a biologia humana. Lucas segura a mão de Sofia e sussurra palavras de encorajamento. Eles sabem que estão a cruzar um limiar. A biotecnologia avançada deixa de ser um campo distante e se torna uma realidade visceral. À medida que o procedimento avança, os cientistas observam atentamente. Cada momento é carregado de significados, uma dança delicada entre a ciência e a esperança. Notam, em meio a isso, que os sentimentos humanos estão, naquele instante, muito mais elevados do que qualquer dado ou estatística. Cada batida do coração das pessoas na sala ecológica como um poderoso lembrete de suas missões individuais e coletivas. Quando o primeiro teste é concluído, o silêncio que se segue torna-se opressivo. Todos olham aos olhos uns dos outros, incertezas e medos refletidos em cada olhar. Mas no meio dessa nublagem, um sorriso tímido surge no rosto de um dos voluntários. Eles parecem que, talvez, a primeira luz já tenha começado a brilhar. É um pequeno passo, mas um passo significativo. E por trás dele, uma nova onda de coragem se espalha pelo laboratório. Com o tempo, os resultados começam a aparecer e a equipe se vê diante de dados que podem indicar um caminho promissor. Os sorrisos que costumavam ser raros agora se tornam frequentes. Cada realização é celebrada como a vitória de uma vida e de um sonho. As paredes do laboratório ganham nova cor com as lembranças das conquistas que eles certamente irão trazer. No entanto, uma jornada não é apenas de sucessos. Os cientistas também enfrentaram fracassos. Cada erro traz à tona a fragilidade do que estão tentando alcançar. E em cada queda, surgem novas perguntas e, com elas, uma nova camada de responsabilidade. Eles devem lembrar o porquê de estar aqui, não apenas para criar, mas para servir, para proteger e para cuidar. Os desafios éticos permanecem, e a equipe se une em diálogos constantes sobre o impacto de suas descobertas. Eles aprenderão a se ouvir, a respeitar as diferentes opiniões e a encontrar um caminho que seja iluminador e ético. Juntos, eles se tornam mais do que cientistas, tornam-se defensores da vida e da moralidade. Uma nova força emerge deste processo, unindo-os em torno de um objetivo comum. As vozes que antes eram meras opiniões agora se transformam em acordes harmoniosos de um canto coletivo. Isso não só lhes dá força, mas também faz com que as ideias e as inovações tomem forma e se tornem experiências valiosas. E nessa terra de relações em constante transformação, eles veem a essência do que significa ser humano, cada um com suas próprias experiências e desafios. Enquanto o laboratório se transforma em um espaço de diálogo e descoberta, a equipe decide que, para cada avanço, também deve haver pilares éticos que sustentam sua busca. Assim, eles criam um comitê interno que preserva a humanização de suas pesquisas. Os idosos, crianças e até mesmo aqueles que perderam tudo são convocados para fazerem parte da conversa. Suas histórias devem querer ser ouvidas, e as intenções da tecnologia devem sempre estar alinhadas com o bem-estar da humanidade. Com essa nova direção, a confiança do público se recupera gradualmente. Os voluntários aumentam, e a equipe se sente mais conectada do que nunca. A relação entre Lucas e Sofia se aprofunda ainda mais, crescendo em um amor que se nutre das sombras e das luzes de suas experiências em conjunto. Um dia, durante uma reunião importante, Sofia se levanta e sugere um projeto comunitário que envolve estudantes de diversas áreas. Ela propõe um espaço aberto para discutir a ética e as emoções relacionadas à biotecnologia no meio das comunidades, convidando as vozes que muitas vezes não são ouvidas. Essa ideia rapidamente ganha apoio, e a equipe parte em uma nova aventura, agora indo tão além de seus próprios laboratórios. Enquanto cativam o público, os cientistas também se tornam painéis em fóruns abertos, onde conversam sobre as moralidades e os desafios da biotecnologia. Ao discutir, se alastram para questões como a equidade na saúde, a necessidade de inclusão em um mundo que pode facilmente se tornar distópico. Os debates não se limitaram mais aos laboratórios, mas se espalharam pela sociedade, unindo diferentes vozes e experiências sob um mesmo teto.
Um encontro marcante acontece em uma universidade local, onde estudantes fazem perguntas desafiadoras. A discussão é acalorada, mas também gentil, repleta de risos e lágrimas. É um momento emblemático que reafirma a necessidade de coragem para avançar. Ali, entre estudantes, cientistas e cidadãos comuns, emerge um novo ethos, onde a biotecnologia avançada é vista como um reflexo da capacidade humana de se mover para frente, mesmo diante das incertezas. Alguns meses se passaram, e novamente os cientistas se reuniram no laboratório, todos reunidos para a revisão dos novos dados. As conversas mais fluidas, e a alegria da equipe agora permeia cada canto do espaço. Eles celebram cada pequena conquista, entendendo que cada passo é uma luz na escuridão. Lucas olha para a janela, observando um pôr do sol deslumbrante. Ele reflete sobre como sua vida mudou desde que iniciou sua jornada científica. A dor pela perda de sua irmã se transformou em um propósito maior, e a dor de sua perda se entrelaçou com o amor que sentiu por sua equipe. Essa transformação é visível em cada um deles, que agora permanece mais unido do que nunca. Por fim, eles confirmam que a biotecnologia avançada é muito mais do que apenas ciência. É uma celebração da vida e um lembrete de que, no coração de cada descoberta, existe uma história de amor, dor e esperança. E assim, eles se lançam em um novo capítulo, motivado não apenas pela ciência, mas também pelo desejo de criar um mundo onde cada vida, por mais frágil que seja, seja sempre digno de ser vivido. O ciclo das pesquisas continua. Cada desafio traz à tona novas questões, mas a equipe permanece firme em seu compromisso de avançar com a humanidade em mente. E no coração do laboratório, as luzes que começam a brilhar novamente não são apenas símbolos da biotecnologia avançada, mas um testamento da capacidade humana de buscar um futuro mais brilhante. Com isso, a história de amor pela ciência e pela vida se torna um eco que reverbera pelas gerações, alimentando a esperança de que, um dia, o conhecimento científico traga não apenas cura, mas também compreensão e compaixão ao mundo afora. Essa é a verdadeira essência da biotecnologia avançada, não apenas a conquista da medicina, mas a vitória do espírito humano em sua busca incessante pela verdade e pela luz. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva no canal para mais vídeos informativos como este. Então, até o próximo vídeo.